Então, a história bizarra, assim, de dia a dia, assim, trabalhei por 28 horas dirigindo um carro, porque eu tinha que fazer a grana que a minha galera tinha feito, porque geralmente os caras trabalhavam ali 8, 6 horas por dia, e nos Estados Unidos te paga por hora. Então, você ganhava o que por hora? Uns R$5? Eu acho que naquela época, eu não lembro bem, $5, né? Eu não lembro se era 4,50 ou 4,50 ou 5,40, eram desses dois números, dólar por hora. E você ficou 28 horas dentro de um carro dirigindo? Mas eu dirigia daqui até ali e voltava. Era um trabalho extremamente monótono, cara. Porque você repetia toda a mesma coisa toda hora, né, cara? Você pegava o carro no pátio, descia um andar, levava, subia com ele. Ficava fazendo isso. Extremamente monótono. E aí tem um ponto de chave de virada. Eu fiquei uns 2 meses nesse emprego, mas, cara, eu não recebia bem. Não tinha condição de receber bem ali. Por mais que eu trabalhasse 10 horas vai dar $50, por exemplo. Cara, o aluguel é em dólar, o cara faz a conta, R$250, R$300 estava recebendo, mas o meu aluguel era em dólar também, então tudo a gente gastava. E aí tem uma grande amiga minha que morava em Boston, eu estava em Orlando, Boston, do outro lado, cara, lá em cima, lá no meio. É longe pra caramba. E ela falou assim, Pedro, aqui eu consigo um emprego pra você ganhar $9. Eu falei, vai agora. Tô rico, filho, tô rico. Vambora. E ela falou assim, Pedro, e mais incrível ainda, eu tô indo passar minhas férias em Orlando, eu vou de carro, você volta comigo. Porra, uai, tá... como não? Disney. Ela só esqueceu de falar que eram 24 horas de carro. E o marido dela na época, o namorado dela na época, ele tinha ido pelo México. Então ele não parava numa estrada ou outra, ele não podia passar velocidade, as estradas lá você não pode passar velocidade, porque se passasse ele ia parar, então ele ia na velocidade padrão. A mesma coisa, você tá aqui na BR, a gente tá a 80, a gente ia dar 100, né, 120 e tal. Lá não, ele estava 80, ele ia 70. Mano, 24 horas de carro. Direto. Mano, dá o som, não? Imagina. Porra, velho. Você só 70 ali obedecendo? E aí os caras falam assim, que lá o filho chora e a mãe não vê, né? Aí começou assim, eu achava que minha vida tava ruim, veio a piorar. Que louco. Quando eu cheguei lá era fevereiro. Então eu saí do Brasil em dezembro, começo de dezembro, fiquei 2 meses nesse emprego e em fevereiro eu mudei pra lá. Eu lembro que era exatamente fevereiro porque era carnaval. Eu acho que era meados ou finalzinho de fevereiro. Cara, quando eu cheguei lá, eu acho que era um inverno de -10. -10. Nossa, cara, pro brasileiro isso aí é... Eu nunca tinha visto neve, mano. Como mais a -50. Não, eu nunca tinha visto neve. Só que o emprego que ela ia arrumar pra mim era na construção. Na neve a construção para. Eu fiquei exatamente 45 dias dentro de casa. Na casa dela, morando de favor, sendo sustentado por ela. Não, já tava ruim, então realmente piorou. Só que ela tinha um marido que não me conhecia e eu fui com meu brother. Então morava eu e meu brother dentro da casa dela e o marido dela aceitou isso tudo, cara. Então eu fui muito abençoado. Mas ali, quando eu mudei pra Boston, é que eu vi que o filho chora e a mãe não vê mesmo, cara. Então, depois, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu era motorista de novo, motorista de uma lavanderia. E era uma lavanderia diferente. Aqui no Brasil, eu nem sei se a gente tem esse tipo de lavanderia. A gente era uma lavanderia que prestava serviço para a seguradora. Ou seja, lá teve uma enchente. Eu ia dentro da casa tentando ver quais roupas do Mike eu conseguia recuperar, a cortina, para o seguro pagar menos pro inquilino. Então, pô, entrou um gambá dentro do aquecedor do cara. Aí vai lá, pô, essas roupas aqui não tem seguro, tu tem seguro, mas essa aqui não consegue recuperar. Então era o cara que ficava ali tentando... Que serviço, cara, nunca... Só que eu já entrei em casa, por exemplo, de uma casa que pegou fogo. Eu entrava ali, por exemplo, tinha um animal do cara morto, eu tinha que passar em cima do animal e tirar as roupas. Então, assim, eu vivi uma época treta ali também, era um serviço ruim. E tem uma passagem massa desse emprego, o meu chefe era um italiano. E eu já estava começando a falar inglês e já estava começando a desembolar, então só para vocês terem ideia, eu trabalhava nesse emprego 10 horas, só que eu estudava 6 horas. Eu estudava 6 horas e trabalhava 10. Então eu sempre pautei que eu tinha que aprender inglês. Eu fui para lá para aprender inglês. Então eu estudava 6 horas por dia e trabalhava 10 horas por dia. Entre 8 e 10 horas, que eu sempre tentava fazer 1 hora extra, porque tinha demanda e eu queria ganhar mais dinheiro. E nessa passagem, eu lembro que o dia que eu pedi demissão desse emprego, porque eu arrumei um segundo emprego, eu parei de estudar e arrumei um emprego de entregador de pizza, que eu ia trabalhar mais algumas horas, então eu ia trabalhar nessa lavanderia entregador de pizza. Você é batalhador mesmo, né, cara? Você ia em cima Sempre de tudo. Fui, mano. Deu grana, você tava no negócio. Ali. Né? E essa época, eu tava até hoje em São Paulo, um cara perguntou assim, Pedro, mas como é que você consegue dormir pouco hoje, mano? Eu durmo entre 4 e 5 horas pra mim tá zero. Até hoje também você dorme? Normal. Assim, eu me adaptei a dormir. E hoje eu durmo muito, comparado a lá. Lá eu dormia 3 horas e meia. Não, tá doido, hein? Porque eu tinha que desenvolver, cara. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu nunca mais vou pedir 1 centavo pra ninguém. Eu não aceito
eu ser ajudado por alguém. E quando eu saí do Brasil, meu pai e minha mãe separaram, meu padrasto e minha mãe separaram. Então as coisas que já estavam meio balançadas ficaram pior, porque, pô, a minha mãe ficou ali mal amparada, tinha minha irmã, a renda da casa foi dividida, então começaram a passar uma situação, não passaram dificuldade, mas foi uma situação ruim. Então, às vezes, o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que também mandar você ajudava pra cá também? Ajudava pra cá. Então, cara, a minha vida era... Porque se você fosse converter, você ganhava, era muito mais diferente, né, cara? Sim, era diferente, mas aqui era muita grana, mas lá não era. Não, lá era moeda local. Aí. Moeda local. E uma passagem interessante da minha vida é que quando eu pedi demissão para esse meu chefe italiano, ele mirou pra minha cara, olhou assim e falou assim, ó, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque eu te garanto que você não vai ser nada na vida. Aí foi a motivação para você. E a partir dali, eu lembro que eu repetia todos os dias para mim uma mesma frase. Eu vou gerar orgulho para minha mãe e para mim. O que ele está falando não é sobre mim, tá? É sobre ele. Eu falava todos os dias essa frase para mim. Todos os dias, irmão. Então eu saí ali, daquele dia eu saí, arrumei um emprego numa pizzaria para trabalhar à noite e em outra para trabalhar de manhã. Então eu trabalhava 8 horas numa pizzaria de manhã e 8 horas numa pizzaria à noite. Então era o dia inteiro trabalhando, irmão. O dia inteiro. Nossa, você trabalhava muito mesmo. Trabalhava muito. Esse tranco, tá toda hora num lugar. E graças a Deus, assim, eu lembro, pra vocês terem uma ideia, como você é remunerado por hora nos Estados Unidos, existe muita demanda, cara, você pode trabalhar quando você quiser, porque ali... Lá não tem lei trabalhista igual no Brasil, que é essa frescura aí. Então, assim, você trabalhava todos os dias 16 horas? Não, tinha dia que, pô, a pizzaria não tinha volume, não, vai pra casa, porque os caras tinham... Por que eu gostava de trabalhar em pizzaria? Porque eu ganhava por hora, que existe um salário mínimo que se pode pagar na hora, só que eu ganhava muita gorjeta. Isso é bom, dava bem? Pra você ter ideia, no final eu ganhava, em média, $1.200 por semana. Com gorjeta? Não, ao todo, entregando pizza. Mas você pensa o seguinte, $1.200 por semana, eu ganhava $4.800 no mês. Cara, eu tava vivendo uma vida boa. Por exemplo, eu tinha um carro bom, eu morava numa casa legal, teve uma época que eu comprei uma motona. Então, cara, eu tava vivendo uma vida legal. E eu tinha decidido viver uma vida lá. Uma passagem curtinha que eu esqueci de contar para vocês, quando eu trabalhava nessa lavanderia, eu lembro que o que eu ganhava e o que eu tinha que pagar, a conta não fechava. Eu tinha exatamente $4 para gastar com comida por dia. Não é quase nada. Foi a época que eu cheguei a passar fome, cara. Então, assim, pra você ter ideia, quando sobrava esses $4, eu comprava um pacote de pão de forma que ele tinha que durar 2 dias. E era pão de forma e água. Com água? Eu tomei com água, já tomei com pão. Pão de forma e água. E eu morava numa casa de uma brasileira, eu alugava um quarto, era eu e meu brother, um quarto de, cara... se eu caísse da cama, capaz eu cair na cama dele. Achei que você ia falar igual o Murilo, dividir a cama, dormia na broderagem. Não, cama não divia não. Mas pra vocês terem ideia que massa que era, a gente comprou colchão de ar, os dois, e eu dormia um do lado do outro, só tinha um corredor. Se eu levantasse juntos, não caía. Era muito pequenininho, um quarto muito pequenininho, 2 colchões. E, cara, eu sabia que eu tava fazendo ia mostrar alguma coisa lá na frente. Só que teve um dia que, como eu trabalhava na pizzaria, eu dormi com um garfo no bolso, cara. Não sei porquê. Eu estourei meu colchão. Eu fiquei 30 dias dormindo com o colchão furado, irmão. Então, eu enchia ele à noite e eu acordava no chão. Só pra você ter ideia. Então, não tinha dinheiro pra nada, cara. Não tinha dinheiro pra nada, literalmente. Você ganhava dinheiro? Ganhava. E o que você fazia? Eu pagava meu aluguel e pagava a escola. Porque eu queria saber... Por que eu... você passou fome porque você não tinha condição? Não, eu tinha condição porque eu pagava a escola. Mas meu estudo estava na frente da minha alimentação nesse momento. Porque era importante você ser inteligente. Não adianta você comer e não... Eu tinha um objetivo. E aí, os Estados Unidos então foi uma escola. Lá eu aprendi a conversar com os outros que eu não gostava, porque eu tinha que... Como é que eu desenvolvia meu inglês? Eu descobri que eu conversava com o Mike, e aí eu entendi o tom de voz, entendia, por exemplo, como é que ele falava, eu entendia tudo que esse cara falava. Né, que é bem diferente, né? Só que eu ia conversar, por exemplo, com uma outra pessoa, eu já não entendia nada. Então sabe como é que eu fazia para me comunicar, para aprender inglês? Eu pegava, colocava $5 no bolso e ia pro shopping. E eu entrava numa loja e falava, pô, a meia é $2. Eu tenho dinheiro para comprar uma meia, mas vou perguntar, pô, como é que chama isso aqui? O cara falava, chama luva. Como é que chama isso aqui? Chama isso aqui. E eu começava a conversar com o cara e só comprava uma meia, cara. Mas pelo menos você comprava. Eu tava ali para conversar, cara. Então eu tinha que me expor para conversar e para aprender o idioma. E aí fora que eu comecei a ficar mais desinibido. Você aprendeu muito rápido inglês, se for olhar bem, não aprendeu ou não? Eu demorei uns 8 meses para começar a sair alguma coisa, cara. Mas eu estudava muito. E eu convivia muito com o americano. Eu sempre tentei fazer isso. Só seu amigo você conversava com ele, pelo menos. Seu amigo você conversava com ele em inglês. Assim. Pelo menos ele a gente morava no mesmo lugar, trabalhava nos mesmos lugares e estudava no mesmo lugar. Bizarro. Eu não aguentava mais ver a cara dele. Teve uma época que a gente passou 15 dias sem conversa. Eu falei, irmão, não conversa comigo que eu não aguento mais ver sua cara. Ele também não aguenta ver sua cara.